a violência está sendo tão banalizada, mas tão banalizada, que é como se fosse normal para algumas pessoas. É importante que a gente entenda que o corpo da gente é uma casa sagrada. Fazer sexo com alguém é trocar fluidos e secreções. Hoje a gente sabe, se você troca secreções, seja saliva, seja esperma, seja secreção vaginal, isso pode fazer uma troca tão íntima que isso pode influenciar a microbiota do seu intestino. Inclusive, isso é uma pauta pra gente falar no próximo Pod People. Então isso significa que íntimo, nenhum sexo é tão inocente em termos de troca energética e troca de fluidos. Nenhum. Porque olha só, o tubo digestivo começa na boca. Sim. Né? Quando você está beijando alguém, ele tem uma flora bacteriana. Eu não estou falando isso como nojo. Eu só estou falando que você pode ter acesso a coisas que você nunca teve. Uma única relação é suficiente, por exemplo, para você adquirir HPV. Entendi. Uma única. Uma única. O como é sério, né? E parece que a gente não tá falando disso já tem muito tempo, né? De como é importante a educação sexual, das pessoas conseguirem prever e saber do... Que não é preconceito, longe de mim, mas você tem que ter seletividade alguma. Porque você pode conhecer uma pessoa que tem HPV por uma única relação. Pode acontecer. Mas aí você entende aquele processo. Ou tem outras coisas, várias coisas. Mas a questão que você fica pensando, a gente acha que sexo é só sexo. É uma troca energética, uma troca de fluidos. Pensando nisso, né? Igual no caso da Tainara, que nem ouve isso. Como que as mulheres também podem reconhecer esses padrões igual esse cara? Parece que é um stalker, um cara que ficou perseguindo ela. Isso já é estranho, né? Porque quem quer algo com você não persegue. Sugere assim, colou, quer me ver ou quem não quer, cara. Não tem como você forçar. É que nem sexo. Sexo é bom quando é consentido. Sim. Sexo não consentido é estupro. E seja com penetração ou sem penetração. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não tive relacionamento, mas impôs sua presença. Por exemplo, esse dia que o Douglas fez isso, ele não estuprou. Mas impor sua presença e castigar por sua presença não ser aceita. Isso é de uma perversidade incalculável, grave, né? Muito grave. E aquilo que você falou, parece que estão normalizando, igual botou fogo na moça ontem. Dia 28, foi 28/12 de dezembro passado, e casado, tá? E na frente dos filhos. Foi uma coisa tão... Depois... provavelmente a gente vai jogar aí o vídeo, foi uma coisa tão horrível que o filho tenta e queima também, e tinha uns cachorrinhos em volta, assim, da casa. Você viu o cachorro parado. Nem o cachorro tava acreditando. Inacreditável. Isso aí que é o ser que tem consciência? Inacreditável. Como é que alguém... E ele tinha 3 filhos, ou 3 ou 4 filhos. Esse pessoal tá perdendo medo? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que não é tá perdendo medo. Eu acho que a violência está sendo tão banalizada, mas tão banalizada, que é como se fosse normal para algumas pessoas. A gente não pode banalizar a violência. Por isso que eu estou dizendo, 50 Tons de Cinza banalizou um sadomasoquismo. Colocou de uma forma... Como se aquilo fosse romance. A gente tem que entender que, assim... Ok, o cara quer fazer uma arte lá, com uma linhagem... Mas se isso é arte, veja se essa arte se encaixa na sua vida. Vê se vale a pena. Veja se aquilo é a sua essência. Porque um dos maiores estresses que o ser humano pode ter é viver uma vida que não seja compatível com a sua essência. Você imagina uma pessoa que vai cedendo tudo para outra, para poder encaixar no modelo que o outro quer que você seja, essa pessoa vai morrer precoce. Vai. Por estresse. E por que a solidão tá fazendo as pessoas fazerem isso?
Porque Eu não sei se é solidão, por que Gabriel. alguém se encaixaria nisso? Eu não sei se é solidão. Eu acho que a nossa sociedade, o nosso tempo, estão normalizando coisas que não são. E na época do meu avô, que homem batia em mulheres, faziam isso com mulher. Não, eu acho que fazia, mas era um pouco menos, porque tinha aquela coisa, não se bate em mulher. Então, mas não arrastava mulher em carroça, igual tá fazendo agora. Não botava fogo. Botar fogo, a gente voltou pra É isso que eu tô falando. Idade Média. Mas se você for ver, os casos vão aumentando. Bom. Existe a legislação, mas eu acho que a tentativa de fazer já tem que ser tão grave quanto fazer. Sim. Porque as estatísticas graves é quando a mulher morre. Porque é quase que... o tentar fazer? Vai ter uma escalada. Ele só não conseguiu. Com essa e com a próxima. Mas tentou, errou. Errou na dose, mas é tão grave quanto. E na próxima, né, que ele não errar, o que vai acontecer? Exatamente. Tem crimes que não podem ser tratados como todo o Código Penal. Ter direito a isso, saidinha de Natal. Por exemplo, dezembro. O que teve de saidinha de Natal, a quantidade de gente que não volta é inacreditável. Agora, outra coisa. E por que sai? Aí um estuprador, um pedófilo sai e vai fazer as mesmas coisas. Vai estragar o Natal dos outros. Vai. No caso da Tainara, o Douglas tem comportamento psicopata? Olha, eu só posso afirmar vendo o passado dele. A gente não sabe, foi o que você falou. Sim. Mas tudo indica, tanto que agressões anteriores, né? Isso não surgiu agora, apesar dele ser um cara novo. Sim. Se você for ver... 26 anos. Exatamente. Se ele for um psicopata... se encaixa muito bem, até porque um psicopata não começa a ser psicopata com o primeiro crime. Ele já testou, fez antes. Ele escala a violência. Há uma escalada da violência. Porque aquilo ele vai fazendo, opa, não deu nada, próxima. Você viu que ele perseguia a mulher. Sim. Que ficou. A mulher teve o direito de, sei lá, fui a um barzinho, fiquei com um cara. A partir dali, o quê? Não pode mais? Virei um alvo. Propriedade? É um alvo? Que absurdo. Como é que se protege disso? Porque, assim, como classifica isso? Tá me perseguindo? O que considera perseguição? É 1, 2, 3? Olha como existe uma frouxidão para você enquadrar. Eu me lembro que teve uma época... As coisas estão mudando mais rápido. Que eu era perseguida. E eu fui na delegacia falar, olha, eu estou recebendo ameaça de perseguição de um cara por telefone. Barará. Não podemos fazer nada. Quando ele fizer alguma coisa, você volta aqui. Eu falo, meu bem, quando eu vou estar morta, né? Fazer alguma coisa. Entendeu? Aí você tem esse tipo de coisa. Porque a primeira coisa que se pergunta para uma mulher... Mas vem cá, você teve alguma coisa com ele? Tá, e se tivesse? Isso não dá direito dele perseguir. E se não tiver também, né? E se não tiver? Piorou, ele tá me perseguindo sem fazer isso. Não interessa, não é possível. E a tentativa de feminicídio tem que ser tão grave quanto o fato. Porque o fato, a vítima não vai estar aí. Não vai voltar. Não vai voltar. Então... Pra gente encerrar esse episódio... é saber do passado. Ruim, né? Exatamente. O que fica para as mulheres que estão vendo a gente, para os homens que vê o tipo de coisa? Olha, eu acho que os homens, vamos dizer, tem homens muito legais. Eu acho que é importante a gente falar isso. Tem homens que são respeitosos, tem homens que têm filhas e respeitam suas filhas e dão conselho e se colocam à disposição para proteger essa filha. Tem homens que são bons namorados, tem homens que são boas pessoas. E a gente tem que valorizar mais as pessoas que têm valores. Porque eu já vi mulher falando assim, aquele panaca, não fale isso. Você Terminei não quer. Com ele porque ele era perfeito demais. Você não quer. Caraca. Ok, mas não alimenta isso, porque você está alimentando que esses caras que não respeitam mulheres tem supervalorização no mercado. Aí que tá, né? Ele porque ninguém mais vai querer ele me puxa legal. pelo cabelo, como se isso fosse 50 tons de cinza, tão romântico, né? Um cara puxar a mulher pelo cabelo, o que é isso? Isso remete o quê? Você lembra da Idade da Pedra? Tinha aqueles representantes. Não se puxa cabelo de mulher. Tanto que no crime, o que se faz para uma mulher dentro de uma comunidade que traiu um chefe do tráfico? Raspa-se a cabeça.
Porque o cabelo para a mulher tem um valor. Sim. É a Né? maior forma de humilhação, né? É a maior forma de humilhação. Então a gente não pode tolerar essas coisas. Uma menina que tem o cabelo raspado como punição, cadê o Estado? Porque isso para mim já é anúncio de um feminicídio. Que vai ocorrer. Vai acontecer. É ali, ó, vai ocorrer. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor.